Olá pessoal, bem-vindo ao canal Matemática Legal, sou o Júnior. Na descrição do vídeo tem o conteúdo da matéria de hoje e a sua marcação do tempo. Vamos à explicação de equações de primeiro grau e caso goste do vídeo, compartilhe com outros estudantes, amigos e familiares, além de se inscrever no canal. Equações de primeiro grau. Equação de primeiro grau, no conjunto dos números reais, na incógnita x, é toda igualdade do tipo a vezes x mais b igual a zero, ou redutível a esse tipo, onde a e b são números reais e a é não nulo. Observe que a equação é de primeiro grau, pois a incógnita x tem o maior expoente igual a 1. O valor da incógnita x, se existir, chama-se raiz ou solução da equação. É o número que, substituído no lugar de x, transforma a equação numa igualdade numérica. O conjunto formado pelas raízes de uma equação chama-se conjunto solução da equação e será indicado por S. Por exemplo, a solução ou raiz da equação 3x menos 12 igual a zero é 4, pois 3 vezes o 4 é igual a 12, menos o 12 vai ser igual a zero. Então, o seu conjunto de solução é S igual a 4. Para a resolução das equações de primeiro grau, proceda da seguinte maneira. Isole os termos que contêm x de um lado da igualdade e os demais no outro lado. Termos que estão somando passam para o outro lado subtraindo, e os que estão subtraindo passam para o outro lado somando. Reduza todos os termos com x a um só. Termos que estão multiplicando a incógnita x passam para o outro lado dividindo, e os termos que dividem o x passam para o outro lado multiplicando. Exemplos. Para resolver a equação 4 vezes a diferença x menos 1 mais 3 vezes a soma 4x mais 1 igual a 31, nós abrimos ou removemos os parênteses usando a propriedade distributiva. Então, nós vamos multiplicar o 4 pelo x, que vai ser 4x. Vamos multiplicar o 4 pelo menos 1, que vai ser menos 4, mais 3 vezes 4x, vai ser mais 12x, mais 3 vezes mais 1, que vai ser mais 3, igual a 31. Com isso, nós isolamos os termos em x, passando o menos 4 e o mais 3 para o segundo membro, como mais 4 e menos 3. O primeiro membro da equação são os números do lado esquerdo da igualdade, e o segundo membro da equação são os que estão do lado direito da igualdade. Então aqui nós temos 4x menos 4 mais 12x mais 3 igual a 31. Aí colocamos ali 4x mais 12x igual a 31. Pegamos aqui o menos 4 e passamos como mais 4, pois ele mudou de lado, né? Deixou de ser o primeiro membro para o segundo membro, então ele era negativo, passou a ser positivo, após mudar do lado da igualdade. Temos agora aqui o mais 3, e ele vai passar como menos 3, pois ele também mudou, né? Ele estava desse lado aqui do sinal de igualdade, que é o primeiro membro, e ele passou para o outro lado da igualdade, né? Do lado de cada igualdade, que é o segundo membro. Então ele era mais 3, e ficou menos 3. Ele era menos 4 e ficou mais 4. Reduzimos os termos em x no primeiro membro a um só e efetuamos as operações no segundo membro. Então, 16x igual a 32. Então, aqui somamos 4x mais 12x, deu 16x. 31 mais 4, 35. Menos 3, 32. Reduzimos. Então aqui nós já fizemos ali, né? Reduzimos os termos em x no primeiro membro só, e efetuamos a operação no segundo membro, 16x igual a 32. Passamos o 16 para o segundo membro, dividindo 32. Então vai ficar x igual a 32 dividido por 16, que vai ser igual a 2. Então o conjunto de solução da equação é S igual a 2. Então o conjunto de solução da equação é 2. Exemplo 2. Para resolver a equação 2x menos 1 sobre 2 menos 3x menos 2 sobre 3 igual a 4x menos 3 sobre 4, nós tiramos o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Caso você não saiba como fazer o mínimo múltiplo comum, assista o vídeo 03 Conjuntos Numéricos, que lá tem a explicação como fazer para descobrir o mínimo múltiplo comum, assim como o máximo divisor comum também. Então, tiramos o MMC dos denominadores, que neste caso o MMC de 2, 3 e 4 é 12, e reduzimos todas as frações ao mesmo denominador. Então, como nós temos que colocar aqui o denominador 12 e aqui era 2, nós pegamos aqui o 12, que é o MMC, e dividimos por 2,
Então, o número que vai ser dado como resposta vai ser 6. Então, nós temos que multiplicar o 6 pelo 2. Multiplicando o 6 no denominador pelo 2, nós também temos que multiplicar o 6 no numerador, para que não se perca a propriedade da fração, para que ela se mantenha a igualdade de resultados, né? Como se eu tivesse lá 3 sobre 2, se eu multiplicar lá o 2 por 2, vai dar 4. Aí eu tenho que multiplicar o 3 também por 2, que vai dar 6, 6 sobre 4. Fazendo a simplificação, vai continuar o quê? 3 sobre 2. Então, ele não se perde a propriedade de igualdade. Então, nós multiplicamos aqui o denominador pelo 6, temos que multiplicar o numerador também pelo 6. Aqui, o denominador, na segunda fração, era 3. Então, nós dividimos aqui o 12 pelo 3, o número que nós temos que multiplicar vai ser o 4, pois 4 vezes 3 vai dar 12. Multiplicamos o 4 no denominador e também multiplicamos o 4 no numerador. Aqui, como nós temos uma diferença, 3x menos 2, colocamos entre parênteses, da mesma forma aqui na primeira fração. 2x menos 1, colocamos entre parênteses, porque o 6 vai ter que multiplicar de forma distributiva a toda a soma ou toda a diferença que estiver como numerador dentro da fração. Igual, da mesma forma que o denominador era 4, dividimos o 12 pelo 4, vai dar 3, então temos que multiplicar o 3 pelo 4, que é o denominador, e multiplicamos o 3 também pelo numerador, que nesse caso aqui era a diferença 4x menos 3. Então colocamos também 4x menos 3 entre parênteses, para que depois nós possamos fazer a multiplicação na propriedade distributiva. Então aqui ficou 6 vezes a diferença 2x menos 1 sobre 12, menos 4 vezes a diferença 3x menos 2 sobre 12, igual a 3 vezes a diferença 4x menos 3, também sobre 12. Então agora nós podemos cortar o denominador comum. Então todos eles estão com o mesmo denominador, nós cortamos ali o 12 e mantemos somente os numeradores. Então ficou 6 vezes a diferença 2x menos 1, menos 4 vezes a diferença 3x menos 2, igual a 3 vezes a diferença 4x menos 3. Abrimos os parênteses, realizando ali a propriedade distributiva. Então vai ficar 12x, pois 6 vezes 2x é igual a 12x, menos 6x, 6 vezes 1, menos 6x, menos 4 vezes 3x vai dar menos 12x, menos 4 vezes menos 2 vai dar mais 8, pois menos vezes menos fica sinal positivo. Então, menos 4 vezes o menos 2, mais 8, igual 3 vezes 4, 12x, menos 3 vezes menos 3, menos 9. Com isso, nós podemos cortar aqui o 12x, pois aqui é 12x positivo e 12x negativo. Então, 12x menos 12x vai ficar 0x. Então, eliminamos aqui os 12x, que tinham um positivo e um negativo. Isolamos o termo x no segundo membro. Pegamos o menos 9 e passamos para o outro lado da igualdade, ele vai vir como mais 9. Então vamos ter menos 6 mais 8 mais 9 igual a 12x, que vai ser igual a 11 igual a 12x. X vai ser igual a 11 dividido por 12. Então nós passamos o 12 que estava aqui no x para o outro lado dividindo. Aqui, como o 12 estava multiplicando o x, ele passa dividindo o primeiro membro, que é o 11, que está aqui do lado esquerdo da igualdade. Se o 12 estivesse aqui como fração, né, como denominador, ele passaria multiplicando. Mas nesse caso aqui, como ele está multiplicando, é um produto, 12 vezes o x, ele vai passar dividindo. Então, passamos o 12 para o primeiro membro, dividindo 11 e obtendo 11 dividido por 12, 11 sobre 12, igual a x. Então, o conjunto de solução é, então, S igual 11 dozeavos. 3. Para resolver a equação 3x mais 2 menos 3 vezes a soma x mais 1 igual a 0. Então, abrimos os parênteses, realizando ali a propriedade distributiva, multiplicando o menos 3 pelo x e o menos 3 pelo mais 1. Então, ficou 3x mais 2, que é 3x mais 2, menos 3x, que é o menos 3 multiplicado pelo x, menos 3, que é o menos 3 multiplicado pelo mais 1, igual a 0. Cortamos o 3x com o menos 3x, pois mais 3x menos 3x vai dar 0x. Vamos manter aqui 2 menos 3 igual a 0. Então aqui nós temos que menos 1 é igual a 0. Com isso, nós temos a conclusão absurda a que chegamos, que tem um significado muito simples, ou seja, não existe valor algum da incógnita x
que satisfaça a equação proposta. Em outras palavras, a equação é impossível e seu conjunto de solução S é vazio, ou seja, S igual a vazio. Porque se nós temos aqui 0x e igualasse esse menos 1 para o lado de lá, então assim, 0x igual a 1. Não vai ter algum número que x multiplicado pelo zero que vai dar o número 1, né? Então vai ficar menos 1 igual a zero. Então, por isso que não há como ter um conjunto de solução com algum número em si, né? Ele é um conjunto vazio. Para resolver a equação em conjunto dos números reais, 2 vezes a soma x mais 1 menos 3x mais 2 menos a diferença 4x menos x, 4 menos x igual a zero. Desculpa. Abrimos os parênteses. Então fazemos ali a propriedade distributiva do 2 multiplicando o x mais 1. Então vai ficar 2x mais 2. Então 2 vezes x, 2x. Mais 2 vezes 1 mais 2. Menos 3x mais 2. Menos o 4 aqui que era positivo, está entre parênteses, mas quando ele tira o parênteses, ele absorve aqui o sinal negativo, então o mais vai ficar negativo, vai ficar menos 4. E o menos x vai ficar positivo, pois menos com menos vai ficar positivo. Então, vamos, como está tirando parênteses aqui, ele está dentro do parênteses, né? Esse sinal que está aqui antes do parênteses, ele se refere a todo o conteúdo do parênteses, ele vai mudar todo o sinal de todo o conteúdo. Então, o 4 que era positivo ficou negativo, e o x que era negativo vai ficar positivo. Mais x igual a zero. Então aqui nós temos 2x menos 3x mais x igual a 0 menos 2 mais 4. Pois aqui o mais 2 e esse mais 2, quando passou para o outro lado da igualdade, ficaram negativo. Menos 2. E o menos 4, passando para o outro lado da igualdade, ficou mais 4. Temos 3x menos 3x igual a menos 4 mais 4, ou seja, 0 igual a 0. Então aqui nesse caso, essa igualdade é equivalente ao quê? A 0x igual a 0, que é verdadeira para qualquer valor de x. Portanto, o conjunto de solução é S igual ao conjunto dos números reais. Então, ao contrário daquele que tinha dado, por exemplo, menos 1 igual a 0, né? Então não tem nenhum número que eu multiplique por 0 que vai dar o valor 1 ou menos 1. Nesse caso aqui, como é 0, é 0 vezes o x, qualquer valor que eu colocar x, se eu colocar 1000 vezes 0, vai dar 0. Então essa igualdade aqui é verdadeira. Dentro do conjunto dos números reais ali, a solução é o conjunto dos números reais. Exercícios. Então a gente pede que você pause o vídeo, tente resolver o exercício. E assim que você terminar de fazê-lo, que você possa dar o play e conferir a solução do mesmo. Exercício, solução. Número 1. Resolver a equação 3x menos 2 mais 4 vezes a soma x mais 3 igual a x. Então aqui nós temos a equação 3x menos 2 mais 4 vezes a soma x mais 3 igual a x. Nós vamos eliminar os parênteses, fazendo assim ali a aplicação da propriedade distributiva. Então vai ficar 3x menos 2 mais 4x mais 12 igual a x. Agora nós vamos isolar os termos que contêm x de um lado da igualdade e os demais no outro lado. Termos que estão somando, né, vão passar para o outro lado subtraindo, e os que estão subtraindo vão passar para o outro lado somando. Então, nesse caso aqui, ó, o x, que é positivo, está como sendo soma, ele vai passar para o outro lado da igualdade aqui como negativo, o menos 2 vai passar para o outro lado da igualdade como positivo, e o mais 12 vai passar para o outro lado da igualdade como negativo. Então, 3x mais 4x menos x igual a 2 menos 12. Agora, nós reduzimos todos os termos com x a um só, 6x igual a menos 10, e aí os termos que estão multiplicando a incógnita x, nesse caso ali o 6x, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar o quê? X igual a menos 10 dividido por 6. Podemos realizar a simplificação, pois o 10 e o 6 são múltiplos de 2, podemos dividir tanto o 10 quanto o 6 por 2, então 10 por 2 vai dar 5, e o 6 por 2 vai dar 3. Então, x igual a menos 5 terços, logo o conjunto de solução é igual a menos 5 terços. Então, da mesma forma, nós temos aqui o exercício 2, a gente pede que você tente resolvê-lo e pause o vídeo. E assim que você terminar de fazer o exercício, você possa dar o play e conferir a solução. Exercício, solução, número 2. Resolver a equação 2x menos 1 sobre 3 mais 4x sobre 5
igual a x sobre 3. Então aqui nós temos a equação. Nós temos que reduzir todas as frações ao mesmo denominador, que nesse caso aqui o mínimo múltiplo comum de 3 e 5 vai ser o 15. Então, pegamos o 15 e dividimos por 3, vai dar 5. Então, o número que nós vamos multiplicar o denominador e o numerador vai ser o 5. Então, multiplicamos aqui o denominador por 5 e o numerador por 5. Pegamos ali o 15 e dividimos pelo 5 e vai dar 3. Então, pegamos o 3, vai ser esse número que nós vamos multiplicar pelo o denominador e que vamos multiplicar no numerador também. Aqui da mesma forma, né, o 15 dividido por 3 também vai dar 5. Então, 5 multiplicando no denominador e 5 multiplicando no numerador. Então, nós temos ali 5 vezes a diferença 2x menos 1 sobre 15, mais 3 vezes 4x sobre 15, igual a 5 vezes x sobre 15. Então, agora nós podemos cortar o denominador comum. E vamos ficar com 5 vezes a diferença 2x menos 1, mais 3 vezes 4x, igual a 5 vezes o x. Então, 10x menos 5 mais 12x, igual a 5x. Agora nós vamos passar o x todos para um lado e o outro número, que é o menos 5, iremos passar para o outro lado da igualdade. Então, o menos 5 vai passar como mais 5 e o 5x, que está no segundo membro, ele vai passar para o primeiro membro como menos 5x. Então, 10x mais 12x menos 5x igual a 5. Reduzimos o x a um número só, que vai ficar 17x igual a 5. E o 17 vai passar para o outro lado dividindo. Então, x igual 5 dividido por 17, conjunto de solução igual a 5/17. 5 sobre 17. Exercício 3. Da mesma forma, pedimos que você pause o vídeo e tente resolver o exercício 3. Após terminá-lo, que você dê o play e acompanhe a solução do mesmo. Exercício solução. 3. Resolver a equação soma x mais 1 vezes a diferença x menos 3 igual a soma x mais 2 vezes a diferença x menos 1. Então aqui nós vamos aplicar a propriedade distributiva, multiplicando aqui o x vezes x, que vai dar x ao quadrado, o x vezes o menos 3, que vai dar menos 3x, mais 1 vezes x vai dar mais x, mais 1 vezes menos 3, que vai ser igual ao x vezes o x vai dar x ao quadrado, x vezes menos 1 vai dar menos x, mais 2 vezes x vai dar mais 2x, e o mais 2 vezes o menos 1, menos 2. Então, com isso, nós temos x ao quadrado menos 3x mais x menos 3 igual a x ao quadrado menos x mais 2x menos 2. Agora vamos passar o x, deixar todos os que possuem x de um lado e os números que não possuem x do outro lado da igualdade, no primeiro e no segundo membro. Então vai ficar x ao quadrado menos 3x mais x menos x ao quadrado mais x menos 2x igual a 3 menos 2. Então o 3 que estava aqui no primeiro membro, ao passar para o segundo membro do outro lado da igualdade, ele ficou positivo. Assim como o x ao quadrado, que estava como positivo no segundo membro, ao passar para o primeiro membro, para o outro lado da igualdade, ele ficou negativo, menos x ao quadrado. O menos x passou para lá positivo, mais x. E o mais 2x passou para lá negativo, menos 2x. Com isso, nós podemos cortar ali o x ao quadrado, tem um x ao quadrado menos x ao quadrado. Então, eliminamos aqui o x ao quadrado, permanecendo menos 3x mais x, menos 2x igual a 3 menos 2. Também podemos cortar aqui, nós temos mais x com mais x, 2x, mais 2x, menos 2x. Então, podemos cortar também esses, permanecendo apenas menos 3x igual a 3 menos 2. Então, menos 3x igual a 1. O menos 3, que está aqui multiplicando o x, ele vai passar para o outro lado dividindo o 1. Então, vai ficar x igual a 1 dividido por menos 3, que vai ser igual a menos 1/3. Logo, conjunto de solução igual a S igual a menos 1/3. É o conjunto de solução. Exercício 4. Pedimos que você tente resolver o exercício 4, pausando o vídeo. E assim que você terminar de fazê-lo, que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução 4. É uma questão da FUVEST. 2/5 do meu salário são reservados para o aluguel e a metade do que sobra para a alimentação. Descontados o dinheiro do aluguel e o da alimentação,
coloco 1/3 do que sobra na poupança, restando então R$ 1.200 para gastos diversos. Qual é o meu salário? Então aqui nós vamos chamar o salário de X. Então, chamando o salário de X, o enunciado diz que 2/5 do meu salário são reservados para aluguel. Então, o aluguel é 2/5 do salário, logo 2/5 de X, 2x sobre 5. E a metade do que sobra para alimentação. Então, a alimentação vai ser o quê? A metade, ou seja, 1 sobre 2 vezes o salário menos o aluguel. Ou seja, a alimentação é igual a metade do salário do que sobra. Ou seja, 1 sobre 2 vezes salário menos aluguel, logo 1 sobre 2 vezes x menos 2x sobre 5, pois x é o salário e o aluguel é 2x sobre 5. Para realizar essa diferença aqui, nós temos que igualar os denominadores. Então, o denominador do x aqui é 1, vamos multiplicar por 5 no denominador e por 5 no numerador. Então vai ficar 5x sobre 5 menos 2x sobre 5. 5x menos 2x vai ser igual a 3x, continuando aqui o denominador 5. Então vai ficar 1 sobre 2 vezes 3x sobre 5. Na multiplicação de fração, a gente multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. Então 1 vezes 3x vai dar 3x e 2 vezes 5 vai dar 10. Permanecendo então o que? A alimentação é 3x sobre 10. Então, descontados o dinheiro do aluguel e o da alimentação, eu coloco 1/3 do que sobra na poupança. Ou seja, a poupança vai ser o quê? 1/3 do salário menos o aluguel menos a alimentação. Então, a poupança vai ser igual a 1/3 vezes salário menos aluguel menos alimentação. Logo, 1/3 vezes x menos 2x sobre 5 menos 3x sobre 10. Da mesma forma aqui, para realizar aqui a diferença, nós temos que igualar os denominadores. O denominador aqui, o mínimo múltiplo comum vai ser 10. Então, o denominador que vamos usar aqui no x vai ser o 10. Vamos multiplicar o denominador 1 por 10 e o numerador por 10. Então, vai ficar 10x sobre 10 menos. Aí aqui nós temos que multiplicar por 2 para dar 10 no denominador e por 2 no numerador. Então, 10x menos 4x menos 3x sobre 10. Aqui, como é 10 o denominador, multiplicamos por 1 e por 1, mantém-se o resultado. Então vai ficar 10x menos 4x menos 3x, que vai ser igual a 1/3 vezes 3x sobre 10. Fazendo a multiplicação de frações, vai multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Então vai ficar 3x sobre 30, que você pode simplificar 1 sobre 10, 1x sobre 10, ou você já pode cortar aqui antes de fazer a multiplicação, pois aqui nós temos um 3 multiplicando o denominador 10, e temos aqui um 3 multiplicando o numerador 1, então nós podemos fazer o corte já aqui na multiplicação mesmo, ao invés de realizar a multiplicação primeiro para depois fazer a simplificação. Então a gente faz o corte aqui e permanecemos ali com x sobre 10. 4. Gastos diversos igual a R$ 1.200. Então, o salário dele é composto de quê? Então, o X, que é o salário dele, ele é composto da soma do aluguel com a alimentação, com a poupança e com os gastos diversos. Então, os itens que compõem o salário dele são aluguel, alimentação, poupança e gastos diversos. Então, temos que x é igual a 2x sobre 5 mais 3x sobre 10 mais x sobre 10 mais 1.200. Aqui nós temos que fazer a igualdade dos denominadores. Então, o mínimo múltiplo comum de 1, 5 e 10 vai ser o 10. Colocamos aqui a multiplicação do denominador 1 por 10 e o numerador por 10. O denominador 5 por 2 e o numerador por 2. Aqui mantém-se o por 1 e por 1, por 1 e por 1, pois já tem denominador 10. E o 1.200 também, denominador 1 por 10 e o 1.200 que é o numerador por 10. Então, ficou 10 vezes x sobre 10 igual a 2 vezes 2x sobre 10, mais 3x sobre 10, mais x sobre 10, mais 10 vezes 1.200 sobre 10. Então, agora nós podemos cortar o denominador comum, que é 10, pois todos estão igualados aos seus denominadores. Cortamos o denominador comum, permanecendo 10x igual a 4x mais 3x mais x mais 12.000, que vai ser igual a 2x igual a 12.000, x igual a 6.000. Então, o salário dele é R$ 6.000.
Então chegamos ao término da explicação da equação de primeiro grau. Espero que a gente tenha conseguido atingir o objetivo de poder passar para vocês o conhecimento necessário para aprender a resolver uma equação de primeiro grau. Gostaria de deixar para vocês um versículo da Bíblia, que está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que nos diz: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo, no qual eu irei explicar sobre equações de segundo grau.